A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Meu nome é Ruth, Pastor Noêmia já me apresentou, a Marisa. Gente, quando a Marisa me chamou, eu falei, meu Deus, eu que tenho que ir lá ouvir delas, né? Depois de tantos anos sem encontrar, mas Deus, Ele é tremendo, né? Deus quis esse encontro maravilhoso, para a gente matar a saudade, falar de Jesus. Amém. Mas voltando às apresentações, eu sou Ruth, esposa do pastor Ronaldo, mãe de Isabelle, Emanuele, Cíntia, Aires, Gabriele e José. Eu vou contando para não perder a conta, viu, gente? São 6. Eu sou mãe de 6. Mãe de 6 filhos, 3 biológicos, 3 adotivos. Para a glória de Deus. Então, hoje, conversando com a Marisa esses dias, ela me falou sobre esse tema, né? Mulheres fortes frutificando em tempos de crise. É um tema bem atual, né? Essa crise que anda, entra ano, passa ano e não acaba, né? Misericórdia. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu gostaria que vocês abrissem João, Evangelho de João 15. João 15. Se quiser, pode ficar sentado, gente. Hoje nós vamos dar uma passeada aqui. Nós vamos ler bastante. João 15, a partir do 1, diz assim: Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, Ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu tenho lhes dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Repete isso comigo. Porque sem Jesus, nada podemos fazer. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são os meus discípulos. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos amigos do que aquele que dá a vida por eles. Vocês são meus amigos e fazem o que eu vos mando. Eu não chamo mais
vocês de empregados ou servos, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu quem os escolhi para mim, para que vão e deem fruto, e esse fruto não se perca, a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. E o que eu mando a vocês é: amem uns aos outros. Amém? Amém? Glória a Deus. Olha as horas aqui. Tem até que horas? Só para mim, se deixar, não vai até meia-noite, né? 10 para as 9. Qualquer coisa você esquecer, empolgar aqui, você dá um tchau para mim. Amém. Então, orando ao Senhor, o Senhor me deu essa palavra. E eu pensando, Senhor, o que eu vou falar? O Senhor me deu essa palavra, porque o que acontece? A gente não pode trazer nada que eu não esteja vivendo, que o Senhor não esteja falando comigo, né? Então são coisas que o Senhor já vem me falando durante esses anos que nós passamos, anos de crise, né? Então o Senhor me deu essa palavra, eu falei, Deus, que bênção. E vem junto aquilo que elas estão falando, que é sobre frutificar. Eu queria só significar essa palavra, frutificar. Frutificar é igual a produzir fruto. Algumas traduções aí vai estar escrito produzir fruto, que vem do grego fero, que significa também dar, suportar, carregar, guiar, ser movido no seu interior. E fruto, que vem do grego carpos, fala tanto de fruto das árvores, quanto fruto do ventre, da posteridade, frutos de louvor e frutos espirituais. Aleluia. Então é sobre tudo isso que está falando essa palavra. Mas no frutificar no hebraico também fala com a gente um pouco mais profundo, que é gerar de dentro para fora. Então, quando o Senhor está falando aqui sobre dar muito fruto, Ele está falando de dentro para fora. Essa palavra em hebraico, para frutificar, é parar com H. Primeira vez que essa palavra apareceu na Bíblia foi em Gênesis 1:28. Precisa de abrir que eu vou ler para vocês rapidinho. Continua em Gênesis e continua em João aí. Gênesis 1:28 fala assim. Ninguém sabe esse versículo. E abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, as aves que voam no ar, sobre os animais que arrastam pelo chão. Então aqui começa assim: e tenham muitos e muitos filhos. Algumas traduções vão falar crescer e multiplicar. Essa palavra é a mesma palavra que está escrito em João 15 sobre frutificar. Crescer e multiplicar e dominar sobre tudo. Mas quando a gente observa essa palavra de João, vamos voltar lá no João. Vamos ficar agarradinhos aqui com o João hoje. A gente observa, olhando o contexto, que Jesus, Ele não disse isso para a multidão. Ele se afastou da multidão e Ele disse essa palavra para os seus discípulos. Ele não disse isso para todo mundo. Ele disse para os 12. Não foi para os 70, não foi para a multidão, foi para os 12. E por que Ele estava falando sobre essas coisas? Porque era bem a véspera de quando Ele iria para a cruz cumprir o seu propósito. Então era um tempo onde o Senhor já sabia que eles iriam ficar aflitos,
seus discípulos. Quem eram os discípulos? Aqueles que estavam andando com ele dia após dia, conversando com ele dia após dia, ouvindo dele dia após dia, comendo na mesa com ele todos os dias, curando, expulsando demônios, fazendo a obra do Senhor e expandindo o reino de Deus. Então foi para esses que o Senhor chamou e deu essa palavra. E essa palavra, quando você lê aqui, quando você vê aqui que ele está falando ali para os 12, no 15, verso 15. A partir do 14. Vocês são meus amigos se fazem o que eu vos mando. Eu não chamo mais vocês de empregados. Algumas palavras aí, alguma tradução está servos, né? Mas porque o empregado não sabe o que faz o seu patrão. Mas eu chamo vocês de amigos. Essa palavra servo, ela pode ser entendida como empregado, pode ser entendida também como discípulo, pode ser entendida como escravo também. Mas se chamavam muitos discípulos de servos. Você observa isso lá nos tempos de Elias, quando Elias orou ao Senhor para que chovesse, o Senhor falou que ia chover, e ele vai com o seu servo, pede o servo para olhar para o céu, e ele fala exatamente assim, o servo, né? Mas era o discípulo de Elias. E vocês conhecem essa história? E ele fala, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse era o discípulo de Elias. Então aqui o Senhor está falando aos seus discípulos. Já não quero que vocês sejam só discípulos, eu quero que vocês sejam os meus amigos pessoais. Então esse convite, olha que interessante, ele logo em cima no início fala assim, mas vocês já estão ligados comigo. Mas ele fala assim, continuem unidos comigo, permaneçam unidos comigo. Mas como assim? Eles já estavam ali, mas ele estava falando de quê? De um tempo futuro, quando tudo se perder. Quando o tempo de crise vier, permaneçam comigo. Permaneçam comigo. Quando tudo sair do controle, quando as coisas ficarem sem saber para onde se mover, permaneçam comigo. Crise, segundo o Google, que nós é na Terra. Segundo o Google, um episódio desgastante, uma situação de tensão, um tempo de conflito, tribulação, agonia, caos, aflição. Cada um vai chamar uma coisa de crise. Às vezes uma crise para mim não é uma crise para o outro. Às vezes o outro passaria super bem. Ainda crise pode-se dizer algo relacionado à saúde, como uma crise de ansiedade, né, que ficou muito popular depois da pandemia, né? Mas com certeza a crise fala de um momento de incertezas, pode ser desequilíbrios financeiros, né? Cada um tem um ponto aí onde pega mais, né? Esse desequilíbrio financeiro ele pode ser individual, mas pode ser de uma cidade, pode ser de um país, pode ser global. E nós estamos avançando para um tempo difícil assim. O crise do latim, crises, que fala de momentos de mudança súbita, momento difícil. É como se você está num ritmo, tipo uma corrida de 200 metros, né? E de repente vira maratona. Devagarzinho, aumentou de 200 metros para 5 quilômetros. Então é como se é uma mudança brusca e nossa mente, nosso corpo
dá uma balançada. A gente começa a não entender o que está acontecendo. E o Senhor Jesus estava ali avisando para eles, tipo assim, eles não sabem o que vai acontecer, né? Então deixa eu preparados. E o verso 4 fala exatamente isso. Permaneçam, continuem ligados, continuem conectados à minha voz. Do mesmo jeito que vocês estão me ouvindo hoje, me ouçam quando eu não estiver na terra, porque eu vou continuar falando com vocês. No capítulo, logo aí do lado 16, fala assim, 16:1. Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Então, eu estou preparando vocês porque vem um tempo difícil, mas eu estou avisando antes para que não abandonem a sua fé. O verso 12, mais embaixo, diz assim: ainda tenho muitas coisas para dizer, mas vocês não entenderiam, não poderiam suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Eu estou falando aqui, eu preciso ir para que o Espírito venha. E quando ele vier, o que eu ficar sabendo do meu Pai, eu vou falar para ele e ele vai falar para vocês. Antes que as coisas aconteçam. Por que a crise é um tempo onde a gente fica desnorteado? Porque é um tempo de incertezas. Você não sabe o que vem, nem de onde vem, nem para onde vai. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? E essa preocupação com o futuro deixa todo mundo assim a ponto de adoecer. Então, se nós não tivermos o Senhor que nos avisa tudo que está para acontecer, como nós vamos ter a sua shalom? Em momentos de crise, somente a shalom, que é a paz que excede todo entendimento, só ela para preencher os nossos corações. A paz que o mundo não pode dar e nem pode receber, só o Senhor que pode nos proporcionar. O verso 21, no 16 aí mesmo, gente. 21. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem se lembra mais do seu sofrimento. Então o Senhor está falando aqui, vai ter um período difícil, mas vai dar à luz a alguma coisa. Então, qual fruto? Vai dar um fruto. Qual fruto você vai dar em tempos de crise? Como você vai frutificar nos tempos de crise? Qual fruto? 25, parte B. Mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de parábolas, comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Então é isso que ele estava dizendo, eu preciso ir. O negócio vai ficar feio, mas o Espírito precisa vir, porque vai chegar o tempo que eu não vou falar por parábolas, eu vou falar claramente, porque vocês vão ter livre acesso ao Pai. Fala para o irmão que está do seu lado, você tem livre acesso ao Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Permaneçam em mim. Continuem conectados a mim,
continuem conectados com os céus, pois sem mim nada podeis fazer. Não tem como frutificar se você não estiver ligado a Ele. E a gente pega essa palavra e lê só a respeito dele. Não, eu sou cristão, estou ligado aqui na árvore, né? Glória a Deus, né? Mas aqui está falando aqui que tem uns ramos que não dão uvas e ele corta. E fala assim, embora eles também estejam em mim. Mas os que dão frutos ele poda. Por isso que ele fala, permaneçam em mim, se achegam em mim, continuem ouvindo de mim. Já não os chamo mais de servos, mas de amigos, porque amigos gostam de se encontrar. Não é verdade? Amigo que é amigo, você está aqui no Instagram, você vê um vídeo aqui engraçado, nossa, tem que mandar para fulano. Vê uma receita, não, tem que mandar para fulano. Amigo gosta de se falar. Amigos se falam. Ele está chamando aqui amigos para se falarem todos os dias. Abre aí João 3, volta um pouquinho. Marco 11. Três 29. Diz assim: num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali. Ele o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Que ele cresça e eu diminua. São palavras de João Batista. João Batista estava ali preparando o caminho para o Senhor, pregando, batizando, né? Declarando o reino, arrependei-vos. E as pessoas vinham de toda parte ouvir João Batista. E depois veio Jesus. Chegou o cumprimento das suas palavras e ele batizou Jesus. E aí os discípulos chegaram, mas João Batista, esse moço, o senhor batizou e agora está batizando também? Como é que nós vamos fazer? Está no seu lugar batizando? Que ele falou, que ele cresça e eu diminua. Estava ali chegando o final do ministério de João Batista e ele estava completamente alegre, porque ele disse assim, no casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. Então a noiva não é minha, a noiva é dele. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Então ele estava ali se regozijando porque o Senhor estava ali. Agora volta lá em João 15. João 15, 11 fala assim, a gente já leu. 15, 11, é 11. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Era isso que João Batista estava experimentando. O ministério dele estava no final. Mas ele estava completamente alegre, porque ele tinha ouvido a voz do seu amigo. Glória a Deus. O seu amigo estava ali. E quando o Senhor Jesus chamou os discípulos aqui no capítulo 15, para ser amigos, ele falou isso, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, em momentos de crise, gente, se você tiver a alegria do Senhor,
você tem tudo. Glória a Deus. Porque por mais que as coisas possam estar fora do controle, mas o seu espírito está regozijando. Glória. Mas fala com quem está do seu lado assim, mas precisa ser amigo. Essa palavra não é uma palavra para a multidão, é uma palavra para vocês que são discípulos. Ele está convidando a dar um pouquinho mais para frente, dar um pouquinho um passo maior. Sabe por quê? Às vezes a vida vai passando e a gente vai dando uma desanimada, né? Às vezes a gente ora, pede Deus um negócio, mas demora, né? E a gente vai desanimando, vai parando de orar, né? Ah, Deus sabe o que eu preciso mesmo. Não deixe de estar diante dele todos os dias. Não deixe. Nem que seja, Senhor, eu agradeço por tudo, até pelas lutas, pelas dificuldades, porque eu sei que isso aqui vai frutificar e eu preciso dar frutos para o teu reino. Frutos que vão glorificar o Senhor. Mas, queria que vocês fossem comigo agora lá em Êxodo. Porque esse convite é um convite antigo. Quando o Senhor chamou eles para ser amigos, esse convite não era novo, era antigo. Êxodo 19, rapidinho. Êxodo 19, do 3 ao 6, diz assim: Moisés subiu para se encontrar com Deus, e do monte o Senhor o chamou e disse: Diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: Vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim, como sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. Esse era o convite antigo. O Senhor falou isso para o povo de Deus. Lembra que lá em João ele falou: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Mas Deus já tinha falado: vocês são um povo separado para mim, escolhido por mim. Mas o que aconteceu? No verso 16 fala assim: na manhã do terceiro dia houve trovoadas, relâmpagos, uma nuvem escura apareceu no monte, e ouviu-se um som muito forte de trombeta, e todo o povo ficou com medo. Imagina, gente, você no pé de uma montanha, começa trovoadas, relâmpagos. A palavra aqui, trovoadas, vem do hebraico kolote, que significa também vozes. Imagina, trovões, vozes, relâmpagos e uma fumaça escura no monte, e o convite para ir ter com ele. Eles tiveram medo. Mas é engraçado que essas coisas aqui parecem até uma tribulação, né? Trovões, vozes, relâmpagos, nuvem escura. Você olha assim e fala: não, é o cenário do Apocalipse. Mas era a manifestação de Deus. E eles tiveram medo de Deus. No capítulo 20, versículo 18, diz: o povo ouviu os trovões, o som da trombeta, os relâmpagos e a fumaça, e tremeram de medo e ficaram de longe. Assim como Adão se escondeu, o povo também teve medo e ficou de longe. E disseram: vai você no meu lugar. Vai você, relaciona com ele lá, e você vem e fala com a gente. Desde essa época, o Senhor chamava o povo para ser amigo. Porque o que é ser sacerdote? Reino de sacerdote. O que é ser sacerdote?
é ministrar diante de Deus, é adorar diante de Deus, é servir a Deus. O Senhor, depois que o povo não quis, ele estabeleceu o sacerdócio de Levi, a casa de Arão, e ali teve aquele monte de complicações ali, que o povo não quis, então ele teve que dar uma outra coisa, um outro jeito ali, o tabernáculo e a cortina, tampando a arca, podia entrar uma vez por ano, tinha toda uma preparação. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele resgatou esse convite. E quando ele estava ali com os discípulos, ele estava ali pensando, eles não sabem o que vai acontecer, mas o véu vai ser rasgado e eles vão conseguir entrar, acessar a presença de Deus. Ele estava ali preparando os seus discípulos. Ministrar diante de Deus, servir diante de Deus, vem da palavra avodar, que é adoração, cultivo, culto, cultura, trabalho, serviço. Significa todas essas coisas dentro da mesma palavra adoração. A primeira vez que essa palavra apareceu foi em Gênesis, quando o Senhor falou para Adão cuidar do jardim. Adão, seja o meu sacerdote aqui no jardim, cuida do jardim, porque todos os dias eu vou vir me encontrar com você às 6 da tarde. Apocalipse, nós estamos acabando. Tem que acabar. Apocalipse 1. Da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes para a fim de servirmos a Deus Pai. A Jesus Cristo seja dado a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, pelo seu sacrifício, uma vez por todas, não precisamos mais de sumos sacerdotes nem de intermediários. Fala assim para o irmão que está do seu lado, irmãs que está do seu lado. Você tem livre acesso. O Senhor morreu para isso. Aleluia. Para te fazer um com o Senhor. Para fazer o Pai dele, o Pai nosso. Então, porque muitas vezes nós não acessamos esse lugar. Nossa vida é muito corrida, né, gente? Imagina 6. Minha vida é corrida demais. E eu ficava com esse lero-lero para Deus, né? Deus, corrida, eu vou aqui o dia inteiro conversando com o Senhor, dá uma vasilha aí, me dirige, conversando com o Senhor. A gente tem que fazer isso mesmo, né? Como diz, se não fizer isso, não é crente não, né? Mas, contudo, nós precisamos dedicar tempo para ele, porque só a gente fala. E o que ele está falando? Você fala e sai correndo, né? Nossa oração ultimamente tem sido assim: Senhor, abençoa o José, o João, Maria. Senhor, eu preciso de dinheiro. Senhor, da saúde, tal, multiplica. Senhor, eu preciso de dinheiro. Senhor, abençoa as escolas, a cidade. Não esquece que eu preciso de dinheiro. E quando o Senhor vai falar, a gente, amém. Mas já pensou que amigo chato é esse? Que só fala onde a gente falar? Né? O sacerdote, ele ficava no templo e ele adorando e acendendo incenso,
E era de manhã e de noite, porque o fogo não podia se apagar. Certo? Dia após dia ele estava ali. Dia após dia ele estava ali. E quando o Senhor fala, nos chama ao sacerdócio, é isso que ele requer de nós. Às vezes a gente fala assim, não, mas o sacerdote é o meu marido, né? Que é o cabeça da casa, a obrigação é dele. Ele que tem que orar, chamar a oração, pregar para os meninos, né? Eu sou a esposa, a ajudadora, né? A mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói. Então a função da mulher é o quê? Edificar uma casa para ele. Edificar a sua casa para ele, para que ele venha habitar. Lá em João 15, no 16, aliás, finalizando de 2 vezes, né, gente? Muito fácil. Pois, no 16:32 fala assim: pois chegou a hora de todos vocês serem espalhados. Então Jesus estava ali falando e ele começou a jogar real, gente. O negócio vai ficar feio. Chegou a hora de vocês serem espalhados. Aí ele fala assim, cada um para a sua casa. E assim vocês vão me deixar sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. E eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham a Shalom. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele falou aqui, se vocês vão ser espalhados, vai cada um correr para sua casa. Parece até uns 2 anos atrás, né, gente? Todo mundo dentro de casa. Mas se você é um sacerdote do Senhor, invoca a presença do Senhor na sua casa, acende fogo de manhã e de noite, como é que vai ser a crise dentro da sua casa? Cheio da Shalom de Deus. Cheio da presença de Deus, ouvindo de Deus o que vai acontecer, porque a crise ela acontece, ela desestabiliza, porque é um momento de certeza, eu não sei o que vai acontecer, mas se não tiver surpresa, e se eu já souber que crise, eu estou bem, porque eu tenho a Shalom de Deus, eu tenho a alegria completa, eu estou com Ele todos os dias. O que mais preciso? Para onde irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus cumpriu o sacrifício pelo pecado de uma vez por todas. O véu se rasgou, você é um sacerdote e tem livre acesso. Ministre a ele, ofereça o incenso. Como incenso? Lá em Apocalipse fala que o incenso são as orações dos santos. Oração. Só rapidinho, estou acabando. A Marisa, uma vez, eu tinha uns 16 anos. A gente orando, a Marisa era minha amiga de dança, gente, do grupo de dança. Aí, e a gente lá e tal, e ela falou assim: Deus está te chamando para você ser um intercessor. Aí eu parei assim, não. Tanta coisa que me fazia isso. Não, Deus quer que eu fique só orando. Não, eu fiquei brava assim, falei, meu Deus, não, tanta coisa, dá outra coisa aí para me fazer. Porque a gente tem essa mente de achar que a oração é uma coisa passiva. Né? Tipo ali, não vou ficar aqui só orando. As pessoas falam, vai ficar só orando, tem que fazer sua parte. Sara fez a parte dela, ela deu um ruim, tão ruim, que está ruim até hoje com os filhos de Ismael. Israel e a Palestina brigam até hoje por causa do fazer a parte, ela quis fazer a parte dela.
Repete assim comigo: a oração. A oração É como uma bomba. é como uma bomba. A oração é uma arma que o Senhor colocou à disposição dos seus amigos. Amém. Vamos aqui todos os dias, coloca fogo. E quando for acontecer alguma coisa, eu vou falar. Juntos vamos dar decretos. Juntos nós vamos ler os tempos. Jesus falou para os discípulos: vocês olham para o céu e vê que vai chover, mas vocês não conseguem fazer a leitura dos tempos. Tempos de crise são tempos onde a gente pensa: não, parece que Deus não fala mais, não sei o que acontece, a presença de Deus, que esse arrepio, eu senti, eu sinto. O que está acontecendo? É porque nós não estamos acessando um lugar de direito. Nós falamos assim: vou para a igreja receber de Deus hoje. Deus vai falar comigo. Amém. Glória a Deus. Mas, quem é o objeto de adoração? Somos nós ou é Deus? Quando nós estamos adorando nas nossas casas, quando as mulheres vão adorando ali com seus filhos precisam ver você orar e ler a Bíblia. Como eles vão fazer se você não faz? Eles não vão fazer o que você fala, eles vão fazer o que você faz. Falar, você vai ter que gastar muita saliva, mas eles vão ver o que você faz. Deixe eles pegarem você chorando na presença de Deus. Deixe eles verem você se acabando e adorando diante de Deus. Porque um dia, ainda que eles não estejam mais conosco, estejam casados, enfim, no momento de crise eles vão lembrar: minha mãe orava e Deus respondia. Joel 2. Mulheres, homens, velhos, crianças, profetizando, tendo visões. É uma promessa para o fim dos tempos. Famílias sacerdotais, famílias carregando a presença de Deus. Tu precisa ir para um lugar para ver se lá tem Deus. Eu estou levando Deus para lá. E quando chegar, todo mundo, já pensou? Todo mundo vindo cheio, chega aqui, todo mundo vai transbordar junto. Amém. Glória a Deus. Da crise. Amém. Glória a Deus. 3 anos e meio andando com Jesus, vendo curas, Jesus expulsando demônios, ressuscitando mortos. Quando eles foram pedir ao Senhor para ensinar eles alguma coisa, eles pediram: Senhor, nos ensina a orar. 171 vezes o Senhor Jesus se retira para orar. E ele era o Filho de Deus e ele se retirava para orar. Deixava a multidão, gente, fica aí um pouquinho, corria com um monte, alguma coisa no lugar que ele conseguia ficar, ele e o Pai. 171 vezes. Por que nós não fazemos isso? Eu falo, eu também. Último versículo, é o último mesmo. Apocalipse 7,15. Esses pegadores aí. Acabando, vai na meia hora. Apocalipse 7,15. Segura aí. Uma coisa eu preciso que vocês guardem: permanecer. Repete isso comigo: permanecer. Permanecer conectado.
Repita, permanecer conectado. Isso é além de um posicionamento, porque às vezes a gente vai falar, não, eu vou fazer. Isso é um estilo de vida, é um modo de vida. É uma decisão de viver com Ele. Antes de ler Apocalipse, só comentando, quem estiver anotando, anota Mateus 21, 25, 1, não vou ler, vou comentar. Na parábola das virgens, não ia falar não. Aí no carro a minha mãe estava falando com a irmã Santa, eu falei, eu tenho que falar, tenho que dar. A parábola das virgens, 5 eram prudentes e 5 imprudentes, né? 5 tinham óleo e 5 não tinham óleo. Aí gritaram, eis o noivo. Mas antes, depois vocês dão uma olhada lá, antes de gritar eis o noivo, a palavra fala que todas elas dormiram. Ninguém conseguiu ficar acordado esperando. Todas dormiram. Mas alguém gritou, eis o noivo. Quem gritou? Se elas estavam dormindo. Os amigos do noivo. Lembra João Batista falando? Ele escuta a voz do noivo e os amigos do noivo ficam felizes e a alegria é completa. Então são eles que gritam, eis o noivo. O Senhor nos chama a ser amigos. Poderia chegar aqui e falar várias coisas, né? Você vai vencer, você vai. Mas muitas vezes a gente perde pelo básico. Não estou falando que vocês não oram, não é isso, tá, gente? Nós oramos. Mas às vezes o nosso odre, ele fica velho, sabe? A gente vai dando uma desanimada, né? E existe um vinho novo para esse tempo. Quem vai estar apto para receber o vinho novo desse tempo? Precisamos permitir que o Senhor renove o nosso odre. Apocalipse 7,15 diz assim: e é por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono. Repete comigo assim: de pé diante do trono de Deus, e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Em tempos de crise, você só precisa se preocupar com onde você está, com quem você está, porque Ele os protegerá com a sua presença. Protegerá quem? Aqueles que estiverem de pé diante do trono, dia após dia. Estou falando na minha tradução, dia e noite. Amém? Fala assim para quem está do seu lado: o Senhor te protegerá com a sua presença. Amém? Amém. Glórias a Deus. Queria agradecer a oportunidade, a atenção dos irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém?